Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e eu não sei o que te faz chegar até aqui para ver esse negócio. Será que você é doido, está estudando para o ITA ou para o IME, ou é um estudante de engenharia elétrica? Bom, qualquer uma dessas situações vai ser bem interessante para que você adentre um mundo diferente, uma forma diferente de olhar a associação de resistores. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no nosso canal e já ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora vem comigo para a gente resolver esse problema e ir para além das 3, 4, 5, 6 dimensões que podem existir no nosso universo. O nosso problema é este: calcule a resistência elétrica entre os pontos A e B do circuito a seguir. Cada resistência tem o valor de 1 ohm. Observe que só há ligações nos pontos indicados por um nó, uma bolinha. Então aqui não temos ligação, aqui não temos, é só um fio passando por aqui. Bom, esse circuito pode ser identificado como um arranjo espacial na forma de um cubo tetradimensional ou hipercubo. Cada nó pode ser localizado por um conjunto de 4 coordenadas retangulares. Olha que interessante isso. A gente pode trabalhar com coordenadas para resolver este problema. Já já vamos ver um pouco mais sobre isso. A e B são pontos diametralmente opostos do hipercubo. Para a gente esquentar as ideias, faça de conta que nós temos uma única dimensão, uma única direção do espaço na qual podemos trabalhar. Vamos pegar 2 pontos, esse aqui será o nosso ponto A e este aqui o ponto B, diametralmente oposto desta configuração. Agora note que entre o ponto A e B existe uma unidade de resistência elétrica, um único resistor de 1 ohm nessa representação. A resistência equivalente, você já sabe quanto dá: 1 ohm, afinal, esse é o único resistor que temos. Nesta próxima configuração, temos uma associação em um quadrado, né, que representaria as nossas duas dimensões, o eixo x e o eixo y. Cada aresta aqui do nosso quadrado, cada lado deste nosso quadrado vai ser um resistor de 1 ohm. Qual seria a resistência equivalente? Você poderia dizer que, aqui por esta parte de cima, teríamos 1 mais 1, 2 ohms, e aqui por esta parte de baixo, 1 mais 1, 2 ohms. E 2 em paralelo com 2, né? Tínhamos 2 em série ali, 2 em série aqui, 2 em paralelo com 2, vai dar para a gente uma resistência equivalente de 1 também. Existem outras maneiras de enxergar isso? Existem. Uma forma de olhar para este problema seria observando simetrias. Aqui nós temos 2 eixos de simetria. Um deles é este aqui, olha. Este aqui é um eixo de simetria. Veja que o que temos acima é o que temos abaixo. Você deve ter notado que eu dei uma girada aqui para a gente observar, né? Pois bem, por conta desta simetria, aqui em cima eu tenho 2, né? 1 e 1, e aqui eu tenho 2, 1 e 1. A corrente se divide igualmente. Então, você vai ter aqui, passando por essa parte de cima, metade do I e a outra metade do I aqui por baixo. De tal maneira que a queda de tensão, aliás, a queda de potencial elétrico aqui de A para C vai ser a mesma que de A para D. Então, suponha, vou colocar aqui valores, vamos supor que aqui a gente tinha 10 volts, aqui caímos 5 volts, aí estamos com 5 volts, aqui caímos 5 volts, né? E daqui para cá, como existe também um outro plano de simetria, que é este, olha. O que eu tenho do lado da esquerda é o mesmo que eu tenho do lado da direita. Então, a gente nota que aqui por cima vai cair também o mesmo tanto aqui por baixo. Mas também a gente pode comparar o que caiu à esquerda com o que vai cair à direita. E a gente viu que foram 5 volts, vamos cair mais 5 volts, 0 volts. A gente pode, então, verificar que estes pontos C e D possuem o mesmo potencial elétrico
E desta maneira podem ser tratados como um único ponto. E aí você teria A e B nas extremidades, e eu colocaria o C e o D como se fossem uma coisa só. Nós teríamos um resistor aqui ligando do A para o C e o outro também do A para o C, ou na verdade para o D. A gente poderia olhar aqui para este outro lado e ver que do C para o B, do C para o B temos um resistor e do C para o B, ou do D para o B, um outro resistor. 1. Um paralelo com 1, nós temos meio ohm. Um paralelo com 1, nós temos meio ohm. Meio em série com meio dá 1 ohm e chegamos ao mesmo resultado de antes. Então, essa história das simetrias podem ajudar. Então, aqui nós temos o eixo de simetria para a corrente, para que a corrente se divida igualmente para os dois lados. E aqui temos o eixo de simetria para o potencial elétrico. O que a gente tem de queda de potencial dali para cá é o que a gente vai ter de queda de potencial daqui para cá. Então, a gente poderia trabalhar planos de mesmo potencial, aqui, eixos de mesmo potencial, nesta direção perpendicular ao eixo de simetria da corrente. Então, essa aqui é uma ideia. Outra maneira de a gente trabalhar é a seguinte, dando coordenadas. As coordenadas do ponto A são 0 e 0. As coordenadas do ponto B são 1 e 1. Do ponto D, aqui, vai ser a coordenada x igual a 1, y igual a 0. E ali no C, x igual a 0, y igual a 1. E aqui acontece algo interessante. Se você for ver, a gente pode relacionar o potencial elétrico a essas coordenadas. Como assim? Aqui nós temos 0 e 0, ali nós temos 1 e 1. Usando este sistema binário de 0 ou 1, nós podemos verificar que pontos cujo somatório, dos potenciais aqui, aliás, dos potenciais não, das coordenadas aqui, são iguais, vão ter o mesmo potencial. Então, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1. Então, mesmo potencial aqui esses dois pontos vão ter. Então, essa estratégia de utilizar as coordenadas também nos faz perceber uma nova estratégia para encontrar pontos de mesmo potencial. E isso vai ser útil no caso a seguir. Agora, olha essa figura que a gente vai construir em 3 dimensões. Peguei este ponto A, coloquei um resistor de 1 ohm para cá, 1 ohm para lá, 1 ohm para cá. Chegamos aos pontos C, D e E. Se a gente fosse pensar em termos de coordenadas, nós teríamos aqui o A 0, 0, 0, o C 1, 0, 0, o D 0, 1, 0 e o E seria o 0, 0, 1, tomando como 1 cada eixo, cada aresta. Continuando, depois de cada um destes pontos aos quais nós chegamos, D, C e E, nós vamos colocar mais 2 resistores, olha, mais 2 resistores. Aqui do D, colocamos mais um que chegou ao G e ali chegou ao F. Do E, temos o que chega ao G também e um que chega a este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto H. E fizemos do C, que nos leva ao F e ao H. A partir daqui, vamos desenhar mais resistores, que nos levam a este ponto B. Agora, nós temos um cubo que se encontra em 3 dimensões, x, y e z. Mas vamos retomar aqui a nossa numeração, as coordenadas. Aqui este ponto F seria 1, 1, 0. Este outro ponto aqui,
H, aliás, vamos para o G, né? Seria o X é 0, o Y é 1, o Z é 1. Este H, o X é 1, o Y é 0, o Z é 1. E ali no ponto B, nós teríamos o 1, 1, 1. Então, nós temos aqui todos os pontos que são do nosso interesse. Agora, vamos olhar o que dá para fazer em relação a este novo problema. Eu peguei, então, este desenho do cubo e coloquei de um outro ângulo. Estão aqui os mesmos pontos e as mesmas arestas. Até tomei o cuidado de usar as mesmas cores. Se a gente pegasse aqui, existe um eixo de simetria ao longo desta direção. Observe agora que a corrente tem um plano de simetria ao longo da direção que ela entra pelo terminal A. Isso quer dizer que, ao passar aqui pelo ponto A, você vai ter uma distribuição igual de corrente. Você vai ter um terço da corrente vindo pelo fio ali de cima, um terço dessa corrente vindo aqui pelo fio intermediário e um terço da corrente vindo aqui por baixo. Em seguida, a gente nota que existe também mais uma simetria. Olha, chegando esta corrente ao ponto C, ela tem dois caminhos que apresentam simetria, tanto indo por ali como por aqui. Então, esta corrente se divide ao meio, então ficamos com um sexto ali, um sexto aqui. Dada a simetria que existe, a gente vai ter um sexto da corrente por aqui e sobre 6, outro um sexto para cá, e assim sucessivamente. Não vou colocar tudo. Mas quando um sexto encontra um sexto, a gente vai ter um terço. De novo. Então, por esses três últimos fios, a gente vai encontrar a corrente correspondente a um terço. Um terço mais um terço mais um terço, sai daqui a corrente I. Então, nós vamos verificar que entrou e houve essa distribuição baseada neste eixo de simetria. Mas tem outra simetria que você pode observar. A gente poderia traçar aqui uma simetria bem nesta região, que dividiria ao meio estes resistores aqui, este, os resistores de roxo. Mas ao invés de fazer isso, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar um deslocamento igual para a direita e para a esquerda e vou verificar que existiram pontos que estão, todos eles, olha, o C, o D e o E, no mesmo plano à esquerda do eixo de simetria, e estes outros aqui no mesmo plano à direita deste eixo de simetria. O que isso vai querer significar? Que os potenciais dos pontos C, D e E são os mesmos. E eu posso provar isso também por aqui, olha. A queda do potencial elétrico aqui, a tensão entre os pontos A e C, A e D e A e E são os mesmos, afinal, é a resistência 1 vezes a corrente I sobre 3. Logo, esses três pontos têm o mesmo potencial, da mesma maneira que aqueles outros três. Mas você lembra dos números que nós adotamos para cada um deles? Aqui nós temos as coordenadas de cada ponto. E note, os pontos C, D e E têm o mesmo potencial. E a gente vê que, se for observar, ó, a soma das coordenadas, aqui, ó, 1 mais 0 mais 0 dá 1, 0 mais 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 mais 1 dá 1. E esses outros pontos aqui também têm o mesmo potencial. 1 mais 1 mais 0 dá 2, 1 mais 0 mais 1 dá 2, 0 mais 1 mais 1 dá 2. E o último ponto, o B, que fica 1 mais 1 mais 1. Aí já é um outro potencial, um potencial diferente. Então, a gente consegue verificar essas histórias interessantes. Mas, vem cá, e para encontrar o equivalente, nós podemos verificar que estes três aqui estão associados em paralelo. Afinal, os pontos C, D e E são um mesmo ponto em termos de potencial elétrico. Assim, entre os pontos A e o CDE, nós vamos ter três resistores em paralelo. Entre o CDE e o FHG,
nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, aqui um sexto. E para terminar, a gente vai ter aqui 3, né, do FHG para o B. Somando aqui um terço com um sexto com um terço, nós vamos ter 5 sextos de R. Ou aqui o nosso R, né, que é um ohm, então 5 sextos de ohm. Note ainda que dois pontos que estão conectados entre si diferem apenas de uma coordenada. Se isso não acontecer, você não tem a conexão entre os pontos. Vamos retomar o caso aqui de duas dimensões. A gente poderia ter colocado o ponto A, os pontos C e D juntos, porque o ponto A é o nosso 0, 0, o ponto C e D, um vai ser 0 e 1 e o outro vai ser 1 e 0, tem o mesmo potencial. E temos o ponto B ali do outro lado, cujas coordenadas são 1 e 1. Nós sabemos que de A para C nós temos 2 resistores e de C para B nós temos 2 aqui, né? Do CD para o B nós temos 2 também. Então, nós temos como resistência equivalente aqui 1 meio mais 1 meio. Afinal, cada um aqui vale 1 ohm. Então, em paralelo, 1 com 1 dá meio. E nessa história, nós vamos ter a resolução. Nós podemos fazer este agrupamento de pontos cujas coordenadas têm seu somatório o mesmo valor, indicando se tratar de pontos com o mesmo potencial elétrico. Agora, tem uma ideia interessante aqui por trás. Você se lembra do triângulo de Pascal? Pois é. Vamos olhar para ele. Olha que interessante. No primeiro caso, a nossa resistência equivalente foi igual a 1, que eu poderia representar como 1 sobre 1. Neste segundo caso, eu tenho como minha resistência equivalente 1. Também deu 1. Confere? Até aqui, tranquilo. Mas você somou 1 meio mais 1 meio. Isso aqui é igual a 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 1 vezes 2. Guarda isso. Ali, no tridimensional, você poderia ter dito que somou 1 sobre 1 vezes 3 com 1 sobre 2 vezes 3 com 1 sobre 1 vezes 3. Vou colocar o 1 ali, olha. Não sei se você notou esta coisa interessante, ó. 1, 1, 1. Na segunda linha, ó. Primeira linha, 1. Segunda linha, 1, 1. Terceira linha, 1, 2, 1. Percebeu? Agora, se você multiplicar pelo número da linha, olha como é que ficaria um novo triângulo que eu proponho aqui para você. 1, aqui, 2, 2, aqui, 3, 6, 3, aqui na quarta linha. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 3, 12 de novo, 4 vezes 1, 4. E aqui na quinta linha, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 1, 5 de novo. Deixe-me vir aqui. Deixe-me vir aqui para o canto. Observe isso. A gente vai notar exatamente esta sequência. 1, 1 sobre 1, aliás, 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. E isso daqui vai servir à medida que a gente vá aumentando a nossa quantidade de dimensões. Agora vamos ao estudo do nosso desenho aqui. Começando do ponto A.
Desse ponto A, vão partir 1, 2, 3. Observe, 4 fios. Daí o nome 4 dimensões. Então o que que nós podemos fazer? Nós podemos dar um número para este ponto A, que a gente já chamou de 000. Agora vai ser 0000. O próximo ponto será 0001. Este aqui, vamos pegar um outro aqui, este aqui, ó, 0010. Aquele de lá, 0100. E este de cá, 1000. Então, a gente deu coordenadas para cada um desses pontos, mudando apenas uma. Agora que nós fizemos as 4 ligações do ponto A, nós temos no ponto C mais 4 ligações. Opa, mas uma delas já foi feita com o A. Então, nós vamos ter 3 ligações apenas ainda restando, né, ao ponto C. Então, vamos fazer estas 3 ligações aqui. Nós podemos usar também a regra das coordenadas e dar um número para cada um dos pontos. E assim chegar a 1001, 1010, 1100. E assim fazer para todos os pontos que a gente já colocou até aqui. O C, o E, o D e o F. Agora vem a parte louca. Esta associação que você vê aqui pode ser representada desta maneira. Eu mantive as cores para você saber identificar o que isso aqui quer dizer. É como se tivéssemos um cubo dentro de um cubo maior e as arestas dos cubos interno e externo estivessem conectadas, também cada uma por uma linha no valor de 1. E usando esta regra da linha de Pascal multiplicada por 4 aqui, né, que é a quantidade de dimensões, a gente pega os denominadores que a gente queria para fazer esta soma. Existe outra solução matemática para deixar isto daqui elegante? Tem. O valor da nossa resistência equivalente é, então, um somatório. Mas que somatório é esse? Pegando aqui os denominadores que eu havia falado, a gente pode fazer assim: somatório de um certo valor K. Vamos começar de 0 até um total n menos 1, e nós vamos colocar aquele 1 sobre. E aqui, nossa combinatória vai ser, para a gente ver o binômio de Newton, ele utiliza uma numeração diferente. No binômio de Newton que a gente tem aqui é 0, 1, 2, 3, 4, né? Para a gente pegar aqueles termos do binômio. Aqui é o elevado ao quadrado, aqui é elevado ao cubo. Então, vamos colocar aqui, neste âmbito, o nosso n menos 1, onde o n menos 1 é a quantidade de dimensões, n é quantas dimensões nós temos. Isso combinado K a K, certo? Onde o nosso K começou com 0, então está tudo bem, e vai até o n menos 1. Então, por exemplo, para 4 dimensões, nós vamos pegar 0, 1, 2 e 3 aqui nessas combinações. E vai dar justamente, no caso do 4, que a gente tem aqui, 4 dimensões, nós vamos encontrar aqui o 1, 3, 3, 1, mas os nossos denominadores ficam multiplicados pelo nosso n. Então, isso daqui vezes o nosso n. Então, esta é uma situação geral, uma resolução geral para n dimensões. Então, com n dimensões, você utiliza esta equação geral.
Gostou? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.